Olá, o meu nome é Igor Queiroz, eu sou psicanalista, treinador de mentes, especialista em emoções e comportamentos. E nesse vídeo eu venho entregar aqui um depoimento, um testemunho pessoal de o que eu fiz, o que aconteceu comigo quando eu fui contaminado pelo grande vírus da humanidade. E eu tenho certeza que se você ficar atento, prestar bem atenção, você pode tomar esses ensinamentos e aplicar na sua vida. E, consequentemente, você ter um dia a dia muito melhor, você ter um padrão emocional muito melhor do que aquele que você tem hoje. Mas, depois da vinheta. Abra os meus olhos. Acredite, você pode ficar surpreso com o que vai ouvir a partir de agora disso que aconteceu na minha vida. Mas cabe a nós sabermos converter essa energia para tirar proveito de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, seja bom ou seja ruim. Mas antes eu te peço, siga aqui nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa ter em primeira mão acesso ao nosso conteúdo. Curta nosso vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você ama para que eles também possam ter acesso a essas informações. Então eu vou te ensinar como o nosso cérebro armazena as informações na nossa memória. Todos os dias nós estamos sujeitos a estarmos expostos a vários eventos. E é claro que nem tudo que acontece conosco vai para a nossa memória. O nosso cérebro armazena essas informações. E ele pega 3 parâmetros para fazer isso. Ele armazena as coisas que fazem sentido, ele armazena as coisas que estão pautadas em um forte impacto emocional e principalmente as últimas coisas que acontecem conosco no dia, ou seja, aquela última coisa que nós vivenciamos antes de dormir. Então, por exemplo, se faz sentido para você memorizar o nome de alguém que você acabou de conhecer, o seu cérebro vai fazer isso. Se por acaso você está numa situação onde caiu café quente na sua perna, ou você viu alguém sendo assaltado na sua frente, e aquilo ali foi pautado de um forte impacto emocional, aquilo vai ficar registrado na sua memória. E se por acaso você, antes de dormir, assiste um filme de terror, aquele filme provavelmente vai ficar reproduzindo no seu cérebro durante o seu sono, ou então você vai ficar lembrando de algumas cenas do filme que por um acaso te deixou com medo, te deixou apavorado. Então, essas 3 situações são as principais que o cérebro usa para trazer para a memória de longo prazo as coisas que nós vivenciamos no dia a dia. E aí, o que aconteceu comigo? Esses dias eu estou evitando assistir televisão para poder não ter acesso a essas informações turbulentas, a essas informações negativas que nós sabemos que, infelizmente, está originando um contexto emocional muito negativo. Mas algo me chamou a atenção. O nosso presidente Bolsonaro, ele deu um depoimento, ele fez um pronunciamento dizendo o seu ponto de vista em relação ao confinamento, né? Em relação ao isolamento social. E eu não assisti esse depoimento, não assisti esse pronunciamento. E eu fiquei muito interessado e curioso em saber o que ele falou. E o que eu fiz? Eu deixei para me inteirar de tudo isso que aconteceu no jornal, de uma emissora que bate muito nas coisas que o presidente fala, e esse jornal ele iria passar justamente um pouco antes de eu dormir. E aí, quando eu assisti esse noticiário, eles começaram a rebater, eles começaram a criticar e começaram a trazer à tona todos os fatos negativos que poderiam vir de acordo com o pronunciamento, caso isso que o presidente falou viesse a se concretizar. E aí veio coisas que pudessem trazer pânico, a questão da crise, os índices que aumentariam, a mortalidade que poderia se acentuar no nosso país. E tudo isso causou um certo temor dentro dessa situação que nós estamos vivendo. E o que acontece? Logo depois eu fui dormir. E quando eu fui dormir, essa informação começou a fazer sentido na minha mente, de forma mecânica. Propositalmente, o nosso cérebro ele pega as últimas coisas que nós vivenciamos e começa a reproduzir na nossa mente. Então, às vezes a gente sonha, às vezes a gente acorda com o mesmo sentimento e emoção que nós tivemos logo antes de dormir, quando estávamos envolvidos nesse evento, nesse cenário, né, nesse acontecimento.
E foi exatamente o que aconteceu. Eu não consegui dormir direito nesse dia, me deu um pouco de ansiedade em relação a tudo aquilo que eu ouvi. E durante o dia, eu passei um dia mal. Eu tenho o costume rotineiro de todas as manhãs fazer um boot emocional, um boot cerebral, para poder reprogramar a minha mente para o meu dia. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu não vou ensinar aqui, mas eu vou gravar outros vídeos ensinando como se fazer esse boot cerebral. E nesse dia eu não fiz. Consequentemente, eu passei o dia mal. Eu passei o dia com uma semidepressão, ansioso, meio que em pânico, com medo, atormentado. Por quê? Porque dentro dessa informação que eu tive, eu passei a me conectar emocionalmente com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor por causa dessa crise de forma negativa. E no outro dia, eu decidi fazer um reset, fazer o meu boot emocional, fazer as minhas rotinas de reprogramação mental e, de forma automática, eu voltei ao normal. Eu voltei a ter o controle das minhas emoções, eu voltei a ter o controle dos meus sentimentos e principalmente dos meus pensamentos. Então veja, não é porque que eu sou um profissional que ensino a ter uma saúde mental adequada, eu ensino ferramentas para que você possa ter o controle dos seus pensamentos, não quer dizer que eu não esteja sujeito a passar por isso. A ciência fala que se você passa 3 dias desse jeito, a probabilidade de você conseguir sair desse estado emocional sozinho é muito mais difícil. Então veja que as informações que nós nos alimentamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós conversamos, as notícias que nós lemos, isso tem uma influência muito negativa na nossa mente. E esse foi o vírus que eu fui contaminado. O vírus do pânico, o vírus do desespero, o vírus da emoção negativa, o vírus do pessimismo. Esse é um vírus que tem efeitos negativos muito maior do que qualquer vírus físico. Por quê? Porque dependendo do teu estado emocional, dependendo do teu psique, você pode fazer com que as tuas emoções abalem a tua saúde física. Quando tudo isso passar, lá na frente pode gerar um estresse pós-traumático. E aí, as condições físicas passaram, mas o nosso problema emocional continua. E para a gente começar a gerir, para a gente começar a desenvolver algo que possa nos levantar, algo que possa nos restaurar dessas situações negativas, a maioria das vezes nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós vamos precisar da ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, de um terapeuta, mas você pode antecipar essa tua saúde, você pode antecipar esse teu controle fazendo a gestão dos teus pensamentos, daquilo que você se alimenta emocionalmente, daquilo que você ingere de notícias, de conteúdos, para que você não venha ser afetado por esse vírus que atormenta, esse vírus que pode fazer com que pessoas percam vidas. Tantas pessoas podem se suicidar e se suicidam por causa disso. Um escritor chamado Nightingale, ele fala que nos transformamos naquilo que pensamos, naquilo que focamos nossa atenção. O Ralph Emerson fala que o homem é aquilo que ele pensa o dia todo. Então o que é que você está se preocupando? O que é que você está pensando? O que é que você está focando a sua atenção? Se seus pensamentos mudam, a sua realidade muda. E nós hoje precisamos adquirir habilidades para que lá na frente, quando tudo isso passar, nós estejamos bem emocionalmente para começarmos novamente a nossa vida social, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Então, a gente precisa realmente estar com a nossa psique fortalecida, porque senão você vai ser apenas mais um que vai procurar ajuda médica, ajuda de um psiquiatra, ajuda de um terapeuta, para poder te auxiliar na retomada da sua saúde mental. Tenha certeza que depois que tudo isso passar, depois que você hoje começa a adquirir essas habilidades emocionais, você vai ser muito mais forte, você vai ser muito mais blindada e, consequentemente, menos vulnerável a esses estímulos negativos que essa crise está nos proporcionando. E já que o cérebro memoriza as últimas informações do nosso dia, nós podemos usar isso ao nosso favor. Então, de forma mecânica, nós podemos acabar reprogramando nosso cérebro. É o que muitos estudantes fazem, muitos alunos dos nossos treinamentos. Você pode simplesmente assistir um filme de comédia, dar risadas,
ter acesso a conteúdos que vão te colocar para cima, para que você possa dormir com essas últimas informações fixas na sua mente. E com isso, o cérebro pega essas informações da memória de curto prazo e leva para a memória de longo prazo, e isso sendo feito de forma contínua e repetida, você acaba fazendo com que esse estado de humor, esse estado emocional que você esteja dormindo todos os dias, acabe fazendo parte da sua personalidade, do seu dia a dia, do seu estado de espírito. Então, nós podemos sim fazer isso de forma mecânica, nós podemos alcançar uma felicidade de forma mecânica, assim como uma tristeza de forma mecânica, simplesmente assistindo ou tendo acessos a conteúdos de acordo com o estado emocional, de acordo com o estado de espírito que aqueles conteúdos eles podem trazer com eles. Daqui para frente, tudo pode ser diferente, mas para que isso aconteça, você é a primeira pessoa que precisa acreditar em si mesmo. Grande abraço, fique com Deus.